Você acreditaria se um anjo lhe falasse por meio de uma criança improvável? O hospital estava silencioso, exceto pelo som rítmico dos monitores e pelo soluço contido de um homem vestido em um terno impecável. O cheiro de álcool e medicamentos pairava no ar, misturando-se com a sensação de desesperança que pesava sobre o ambiente. Eduardo Vasconcelos, um dos maiores empresários do país, estava ajoelhado ao lado da cama onde seu filho de 7 anos lutava entre a vida e a morte. Seu rosto, sempre sério e austero nos negócios, agora estava banhado em lágrimas silenciosas que ele não se preocupava em esconder. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. O pequeno Lucas jazia inerte sobre a cama hospitalar, sua pele pálida contrastando com os fios escuros de cabelo espalhados pelo travesseiro. O corpo franzino parecia ainda menor diante das cobertas brancas, e os tubos que o mantinham vivo pareciam sufocar a esperança que restava. Seus olhos fechados não revelavam os sonhos infantis que ele costumava compartilhar com o pai, e sua respiração fraca fazia com que Eduardo prendesse o fôlego a cada suspiro, temendo que pudesse ser o último. A voz dos médicos ainda ecoava em sua mente, cruel em sua objetividade. Não há mais o que possamos fazer, haviam dito com a frieza de quem já se acostumou a dar sentenças de morte. Aquelas palavras cortaram o coração do milionário como uma lâmina afiada, mais dolorosa do que qualquer derrota nos negócios. Por anos, ele construiu um império com as próprias mãos, dobrando adversários, superando desafios e acumulando riquezas que muitos apenas sonhavam ter. No entanto, agora, de joelhos diante do leito de seu filho, ele percebia a fragilidade de tudo que conquistou. Seu poder e fortuna, que antes pareciam ilimitados, agora eram nada diante da iminente perda do que realmente importava. Lucas fora diagnosticado com uma doença rara, uma daquelas enfermidades que desafiam a medicina, que consomem a esperança dia após dia, até que restem apenas orações desesperadas. Eduardo tentará de tudo. Consultar os melhores especialistas, buscará opiniões internacionais, financiar pesquisas, mas nenhuma resposta vinha a tempo. O dinheiro, que sempre resolvera todos os seus problemas, agora se provava inútil. O que adiantava ser um dos homens mais ricos do país se não podia salvar a pessoa que mais amava? Segurando a pequena mão do filho, Eduardo sentiu-se esmagado por uma impotência que nunca experimentara. O calor da pele de Lucas era fraco, quase tíbio, e ele temia que, a qualquer momento, pudesse se apagar por completo. Ele queria trocá-lo de lugar, carregar sua dor, oferecer sua própria vida em troca. Mas a morte não fazia barganhas. A porta do quarto se abriu com um render sutil, e uma enfermeira entrou, verificando os aparelhos sem dizer palavra. Eduardo mal notou sua presença, perdido no sofrimento. O tempo parecia ter parado naquele quarto. O mundo lá fora seguia seu ritmo cruel e indiferente, enquanto dentro daquelas paredes, um pai assistia ao maior de seus pesadelos se tornar real. Ele pensou em sua esposa, falecida anos atrás em um acidente que o deixará sozinho com Lucas. Desde então, o menino se tornará seu único motivo para seguir em frente. Cada risada, cada olhar de admiração infantil, cada papai, eu te amo eram o que o mantinham de pé, e agora tudo isso estava prestes a desaparecer. Como ele poderia continuar? Como poderia acordar em uma casa vazia, sem ouvir os passinhos do filho correndo pelo corredor, sem sentir os bracinhos finos o abraçando forte depois de um dia longo de trabalho? A dor o consumia por dentro. Ele, que sempre confiara na própria força, agora se via pequeno diante do incontrolável. Pela primeira vez em anos, Eduardo Vasconcelos não tinha uma resposta, uma solução, um caminho a seguir. Tudo o que lhe restava era a esperança frágil, a fé incerta,
e a prece silenciosa de um pai que daria tudo para mudar aquele destino. O tempo passava devagar. A cada minuto que se arrastava, ele rezava para que um milagre acontecesse. Mas milagres eram raros, e ele não sabia se os deuses ainda ouviam homens como ele. Desesperado, Eduardo saiu do hospital, sentindo o frio da noite cortar sua pele como pequenas lâminas invisíveis. O vento sussurrava através das ruas quase desertas, carregando consigo um cheiro misto de asfalto molhado e fumaça distante. Ele mal percebia os sons ao redor, o barulho distante de carros passando, o murmúrio de passos apressados de desconhecidos. Nada importava naquele momento. Seus joelhos cederam assim que ele alcançou a calçada. O impacto contra o chão foi amortecido apenas pela sua exaustão. As lágrimas começaram a escorrer sem controle, e ele nem tentou detê-las. Sua mente girava em desespero, e as palavras escaparam de seus lábios como um último recurso, um apelo ao desconhecido. Deus, se o Senhor existe, por favor, me ajude, murmurou, sua voz embargada, carregada de uma dor que ninguém mais poderia compreender. Ele não era um homem de fé, nunca havia sido. Mas ali, naquele instante de desamparo absoluto, não havia mais ninguém a quem recorrer. O silêncio que se seguiu pareceu esmagador. O mundo ao seu redor seguiu indiferente, como sempre, e Eduardo se sentiu ainda mais só. Sua mente fervilhava com pensamentos sufocantes. E se não houvesse solução? E se o destino de seu filho já estivesse selado? Ele engoliu em seco, sentindo o gosto amargo da impotência. Foi então que uma voz suave, mas firme, rompeu a escuridão da noite. Tio, eu sei como salvar seu filho. Por um instante, ele pensou ter imaginado aquilo. Sua cabeça se ergueu lentamente, e seus olhos inchados pela dor encontraram a origem daquelas palavras. Diante dele, parada com os pés descalços no chão frio, estava uma menina franzina. As roupas que vestia eram velhas e remendadas, os fios de cabelo desalinhados e o rosto marcado pela sujeira da rua. Mas havia algo nela que sobressaía tudo aquilo: seus olhos. Um brilho inegável os iluminava, um brilho que Eduardo não via há muito tempo: esperança. Ele piscou algumas vezes, tentando compreender. Seu coração, antes mergulhado no desespero, acelerou de maneira diferente agora. Ele não sabia se era pela surpresa ou pelo fio de expectativa que, contra toda lógica, começava a se formar dentro dele. O que você disse? Sua voz saiu rouca, carregada de descrença e necessidade ao mesmo tempo. A menina não hesitou. Seus olhos mantinham um foco incomum para alguém tão jovem. Eu sei como salvar seu filho, repetiu, desta vez com ainda mais convicção. Eduardo olhou ao redor, esperando ver um adulto por perto, alguém que pudesse explicar o que uma criança como ela fazia ali, falando sobre algo tão impossível. Mas não havia ninguém. Apenas a rua vazia, a luz amarelada dos postes projetando sombras alongadas no asfalto e o som ocasional de um carro passando ao longe. Ele voltou a encarar a menina. Quem é você? Como você sabe sobre o meu filho? Ela suspirou, como se tivesse esperado por aquelas perguntas. Isso não importa agora. O que importa é que eu sei o que pode curá-lo, e você precisa confiar em mim. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Parte dele queria afastá-la, dizer que aquilo era uma loucura, que não fazia sentido confiar em uma criança desconhecida no meio da noite. Mas havia algo em sua postura, na certeza de sua voz, que o impedia de descartar suas palavras de imediato. Ele se levantou, ainda incerto, limpando as lágrimas apressadamente com as costas da mão. O que você sabe? Perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Como você pode me ajudar?
A menina deu um pequeno sorriso, não de felicidade, mas de compreensão, como se já tivesse visto esse mesmo olhar de desespero antes. Me escute, tio. Você precisa acreditar, mesmo que pareça impossível. O tempo do seu filho está se esgotando, mas há uma chance. Uma única chance. Você quer salvar ele, não quer? O peito de Eduardo se apertou. Ele não precisou responder. O amor que sentia por seu filho era a única certeza que lhe restava naquele momento. A menina assentiu, como se já soubesse sua resposta antes mesmo de ouvi-la. Então, me siga. Ela virou-se e começou a caminhar pela rua escura. Eduardo hesitou por um breve momento, sentindo o peso da decisão se abater sobre seus ombros. Mas, no fim, havia apenas uma escolha a ser feita. Ele respirou fundo e deu o primeiro passo atrás dela. Eu sei como salvar o Lucas, repetiu a menina com firmeza. Mas você precisa acreditar. Eduardo não sabia se ria ou se irritava. Como aquela mendiga poderia saber de algo que os melhores médicos do mundo desconheciam? Mas algo naquelas palavras o fez pausar. Talvez pelo desespero, talvez pelo olhar sincero da criança. E como você pode ajudar? Perguntou ele, com um fio de esperança se agarrando ao seu coração partido. A menina sorriu. Deus me disse que se você orar de verdade, se entregar a Ele de coração, Lucas será curado. Eduardo sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele, um homem cético, acostumado a confiar apenas na lógica e na força do dinheiro, estava sendo desafiado a confiar em algo que não podia ver. E se eu orar e nada acontecer? Perguntou ele, sua voz trêmula. A menina estendeu sua pequena mão e segurou a dele. A fé não funciona assim, tio. Primeiro você acredita, depois você vê. Eduardo olhou para aquela criança e, pela primeira vez na vida, sentiu que não estava no controle. Como você se chama? Ana, respondeu ela com um sorriso. E Deus não esquece aqueles que confiam em Ele. Sem saber porquê, Eduardo sentiu as barreiras do orgulho desmoronarem. Voltou ao hospital, ajoelhou-se ao lado do filho e, com lágrimas nos olhos, orou como nunca antes. Ele não pediu um milagre apenas. Ele se entregou. Pediu perdão por nunca ter confiado em Deus, por achar que podia tudo sozinho. Senhor, se o Lucas viver, prometo dedicar minha vida a Ti. Mas se não viver, ainda assim Te louvarei. No dia seguinte, os médicos entraram no quarto e se espantaram. Lucas, que já deveria estar inconsciente, estava acordado, sorrindo. Exames foram refeitos e o que antes era incurável, desaparecera. Não sabemos explicar, disseram os doutores. Mas Eduardo sabia. Ele correu para a calçada onde encontrara Ana. Mas ela não estava lá. Ninguém sabia dela. Seria um anjo? Um teste de fé? Eduardo nunca soube. Mas a partir daquele dia, ele viveu para Deus. E você? Tem confiado em Deus de verdade ou só quando não tem mais opções? Compartilhe sua experiência nos comentários.